Antes de começar o episódio, vai um recado. Nosso podcast ainda não tem vídeo, mas a gente está compartilhando no YouTube para tornar mais acessível. Então, se você está aqui, aproveite o conteúdo, compartilhe suas ideias, suas inspirações e vamos ao episódio. Bora lá! Seja bem-vindo ao Se Ligar Pode, um espaço para o pensar e se conectar com o nosso mundo, com um novo olhar. Eu me chamo Renata Bela, sou divertida, sensível, curiosa. Eu sou Paola, executiva, técnica e observadora. Hoje vamos falar sobre autenticidade, convidá-la a estar na mesa para que a gente olhe para ela, que a gente discuta sobre ela, que a gente traga nossas experiências, os desafios e de repente um novo olhar para que a gente possa levar para a nossa rotina uma nova relação, de repente uma relação mais leve, uma relação mais íntima. Para mim, a autenticidade sempre foi um grande desafio. Eu sempre aceitei muito, né, a realidade dos outros, sempre tentei me encaixar na realidade dos outros, no que era bom, sempre tive muita dificuldade de colocar a minha voz mesmo. Eu acho que tem uma relação com autoexpressão, né? Tem uma relação, não é? A autoexpressão em si, de uma forma íntegra. E para mim esse processo foi sempre um processo, eu acho que mais adulta, que eu comecei a me sentir de uma forma mais fortalecida e mais autêntica, sabe? Quando eu era criança eu acabava me encaixando muito para me sentir incluída, para me sentir pertencente, né, ao grupo. Eu acho que isso, inclusive, é parte do crescimento, né? Faz parte da gente, quando criança, querer se encaixar. E inclusive, são fases do desenvolvimento. A gente aprende por espelhamento. Então, quando criancinha, bebezinho, a gente repete as coisas que os adultos estão fazendo. Então, a gente vai meio que imitar as expressões. Isso, inclusive, faz... Não ter autenticidade faz parte do desenvolvimento. Me veio isso agora, assim, mas eu acho que isso faz parte. E já é entendido que, por exemplo, na adolescência, a gente tem a necessidade de ser diferente de quem a gente tem como referência. Tanto que é a fase que a gente faz as rupturas e desespera os pais. Só que eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa, porque mesmo na fase da adolescência, a gente tendo sim aquela quebra, não necessariamente, na minha visão pelo menos, não necessariamente esse querer ser diferente está relacionado à autenticidade. Sim. Porque às vezes o seu eu é ser parecido, é ter semelhanças também. Só que você passa por uma fase de ter que quebrar esse vínculo. Sim. Quebrar para poder encontrar um caminho que, sim, tem a ver mais com você. E aí esse caminho pode ser semelhante ou não, né? E aí você escolher ser semelhante por escolha e não por querer se encaixar ou por querer se moldar a um grupo para não se sentir excluído. Então, eu acho que faz sentido. Né? Faz sentido isso, porque realmente tem momentos que eu vejo assim e falo, nossa, isso é muito a minha mãe. Em algum momento aquilo era uma grande questão e agora é uma coisa que eu gosto de exaltar, ou então coisas, né, que antigamente a gente criticava, ou então não achava que tinha nada, achava que não tinha nada a ver. Nossa, não sou nada disso. Aí a gente vai crescendo, amadurecendo, vai conquistando, né, os próprios passos e aí vê, nossa, mas isso é muito minha família, isso é muito meu tio, isso é muito algo que antes eu não queria que fosse meu e é muito meu, né? Mas isso passa muito
pela busca pela autenticidade, porque assim, digamos que nessa infância a gente não tem como buscar por uma autenticidade muito interna e profunda, porque a gente precisa reproduzir aquela como uma forma de aprender e ir se colocando no mundo. Aquele espelho, a gente precisa ser aquele espelho para ser protegido, digamos assim, para pertencer àquele núcleo que a gente tá, né? E aí depois a gente passa por essa situação que também não é autêntica, que é o de necessariamente ter que ser diferente. E aí a gente vai, eu penso que a gente vai buscando por opções. Quase que isso. A gente vai tentando experimentar opções e possibilidades. E não necessariamente a gente está se achando naquilo. A gente tá experimentando. Com certeza. E aí, possivelmente por isso, só amadurecendo um pouco mais, a gente vai tendo realmente aquela necessidade de buscar por uma autenticidade de uma maneira mais... acho que mais forte mesmo, mais presente, né? Eu tive alguns momentos assim. Meu irmão, inclusive, foi uma das pessoas que falou comigo, assim, que falou: você era uma pessoa que aceitava tudo. E aí, de repente, a fase da ruptura, né? De repente, você disse não, se revoltou. E às vezes eu me sentia muito culpada também. Ai, meu Deus, porque eu estou me revoltando contra. Mas que bom que eu, né, tenho amigas assim que eu amo estar perto e que elas potencializam muito esse lugar da autenticidade. E elas também me ajudaram a enxergar assim, cara, mas isso é necessário. Às vezes é necessário um movimento mais brusco, um movimento de ruptura. Porque por muito tempo a gente se acostuma, e falando da minha história também, né, se acostuma a se encaixar em padrões, se encaixar nesse lugar social ou familiar ou cultural. E aí essa ruptura, ela exige também uma potência de energia, né? E essa ruptura também está conectada com o externo, que é quase que a necessidade de mostrar que é diferente. Também tem uma conexão com o externo, né? E fora que, pela minha experiência, assim, né? O que eu vejo, compartilho com pessoas próximas, quando a gente sai desse núcleo familiar que tem uma cultura própria, que exige que a gente não exige assim, mas que muitas vezes tem suas regras, né, do que é certo, é errado, enfim. Muitas vezes não, família tem isso, né? Toda família tem seus padrões. E aí a gente vai para uma sociedade que também não estimula esse lugar autêntico, que aí você se enquadra em outros padrões, na caixinha da beleza, na caixinha do comportamento, na caixinha dos relacionamentos, na caixinha da riqueza. São tantas caixas que, para a gente sair desse lugar de forma, fazer essa ruptura e entrar numa sociedade que também estimula na gente entrar em outras caixas, isso é um lugar que a gente precisa estar exercitando constantemente, né? Constantemente se conectando com a nossa identidade, constantemente se conectando com o nosso exercício pessoal de se colocar sem romper com tudo, mas também não deixar de existir no meio de tantas referências e padrões que existem, né? E que pedem da gente uma certa adequação, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ver isso, porque é muito rico quando a gente consegue colocar a nossa autenticidade para fora, né? A gente se relacionar de uma forma íntegra e contribuir com a nossa experiência, com o nosso ponto de vista, ter amizades de forma autêntica também, no sentido de ser você ali, não ser você falando algo para agradar o outro, para manter relações superficiais, né? A partir de uma não autenticidade, sabe? Sim. E o que você sente, assim, consegue ver na sua jornada
de amadurecimento, o que você sente da Paola de antes e da Paola de agora, assim, quais são as diferenças? O que você sente que foi um processo, assim, muito, de repente, nossa, isso mudou muito a minha forma de me ver, de me expressar? Ai, que pergunta difícil. Mas eu acho que uma coisa que pode parecer banal, pode ser uma coisa muito, muito simples até, mas eu acho que é uma coisa que exemplifica muito bem isso. É que eu sempre, quando criança, minha mãe comprou minhas roupas. Então, eu nunca tive a segurança, e aí não é nem porque ela impôs nada, mas ela sempre teve a iniciativa de ir lá comprar roupa e trazer roupa para mim. E esse processo de escolher sempre foi muito complexo para mim. Eu sempre preferi não escolher. Libriana, né? Somos. Então, escolher sempre foi uma insegurança. E escolher roupa, que eu acho que é a maneira como a gente se apresenta para o mundo, sempre foi uma questão. E como minha mãe sempre trazia para mim as roupas, ou eu ganhava de presente, eu não precisava sair daquela zona de conforto. E óbvio, às vezes eu escolhia entre as roupas que eu tinha, mas o ato de comprar, de escolher, de decidir o que eu ia levar para casa sempre foi complexo. E isso até adulta, até pouquíssimo tempo atrás. Eu não sentia segurança mesmo de ir lá, investir um dinheiro e trazer a roupa para casa que eu gostei, sabe? E há muito pouco tempo atrás, e eu digo poucos anos, hoje eu tenho 35, há poucos anos atrás, eu já ganhando meu dinheiro, tendo a minha independência, eu passei por um processo que eu acho que isso também tem relação com a questão financeira. Eu passei por esse processo de me trabalhar para decidir escolher minhas roupas, de ir até uma loja, de escolher o que eu queria, não por ser o da promoção, não por ser o mais barato. Obviamente, a gente está falando num lugar de privilégio, né? Mas, nesse sentido, eu escolhi e eu comprei, eu passei a comprar e a ter o meu estilo. Um estilo totalmente diferente do estilo que a minha mãe acabava colocando para mim. E que eu ficava naquela zona de conforto de não decidir sair muito daquele estilo. Então, sendo escolhas totalmente minhas. E como foi esse sentimento, assim, me veio essa curiosidade, como foi esse sentimento para você no momento que você comprou essa roupa, se permitiu se sentir autêntica, fazer esse movimento e, assim, estar em posse disso, sabe? Eu vou te falar que eu me lembro da sensação, e eu me lembro onde que eu sentei e senti isso. Foi nesse sofá. Cara, que maravilha. Eu sentei e eu falei assim, caraca, eu comprei calças que não são calça jeans básica. Eu saí totalmente da zona de conforto. Sim. E que eu me sinto realmente confortável. Eu escolhi não estar naquela calça dura e que me deixa com calor e desconfortável, e sair daquele padrão mesmo de neutralidade, sabe? Sim. E de não ter risco de errar, sabe? Então foi muito nesse sentido, foi um processo que, é isso, pode parecer superficial, mas o processo foi muito mais profundo, que foi um processo de aceitar e me colocar para quem me vê, me observa. Não, a roupa, claro que assim, a gente fala de superficialidade no sentido de o consumo, né? Não é pelo no menos sentido a forma que eu vejo, assim, em excesso, coisas em excesso. Então, que fica realmente sempre num lugar de compensação, enfim, aí são outras conversas. Mas uma das sensações que eu tive também foi com roupa.
de pegar uma roupa, botar um vestido, botar uma blusa assim, combinar de uma forma diferente, ele lançar um tênisão e me sentir bonita e me sentir a roupa. Hoje eu entendo muito isso, assim. Isso é uma coisa que, apesar de a autenticidade ser algo que a gente não tá necessariamente 100% autêntica o tempo inteiro, né? Uma coisa assim, até muito idealizada. A gente tem nossas ondas de autenticidade, de momentos, juntando com os processos que a gente tem na vida, mas a roupa e as coisas eu vejo muito como uma forma de expressão. Inclusive, tem pessoas que eu conheço, eu aprendi a ver dessa forma, eu acho isso muito interessante, eu gosto muito de ver dessa forma. Tem pessoas que eu conheço partes da pessoa pelos objetos que ela tem, pelas roupas que ela usa, pela forma como ela... vai comprar uma caneta, mas é uma caneta rosa, ou uma caneta básica, uma Bic clássica tradicional, sabe? Ou então a pessoa está sempre de uma forma muito formal, de uma forma muito colorida. Isso já é uma forma de expressão da autenticidade daquela pessoa. Ou não necessariamente isso. Porque tudo isso pode ser escolhido de uma maneira... a forma influência. Como a pessoa quer se mostrar. Também. Então, muitas vezes a pessoa quer se mostrar uma pessoa muito séria e compra aquelas... Você falou das canetas? Usa aquelas canetas caríssimas e coisa e tal, mas que não necessariamente faz parte do que ela é profundamente, porque assim, eu tava pensando no que é a autenticidade, né? Então é uma coisa... Inclusive a gente veio costurando isso até aqui, né? A autenticidade acaba sendo uma coisa muito profunda. Verdade. Não pode ter princípio no externo. Que é uma coisa que tem o princípio no interno, que é uma coisa que é uma busca profunda, é uma busca para dentro. É uma busca da essência, né? De expressar a essência. Sim. Então, quando a gente fala disso, dos objetos que a pessoa tá usando e coisa e tal, pode ser o que a pessoa quer mostrar também. Sim. No meu caso, o que eu compartilhei tem a ver com essa parte interna. Que, não, essas aquisições próprias que eu fiz integralmente por escolha minha, foi nesse exercício de entender o que eu gosto, sem perguntar a ninguém, sem influência de ninguém, o que eu gosto. E aí eu sentei no sofá e falei assim, caraca, que bacana, tipo, tô felizona com minhas escolhas. Um lugar minhas potente, escolhas, né? Integrais. Muito legal. E que é diferente, por exemplo, de uma pessoa que fala, então vamos lá, no trabalho eu tenho que me mostrar muito sério. Não, claro, então claro. eu vou usar uma caneta tal, eu vou usar o terno, eu vou usar isso, eu tenho que estar alinhado, eu tenho que estar... Que não necessariamente é o que a pessoa é, mas é o que a pessoa quer mostrar. É o papel que ela tá naquele momento, né? Ou então na vida mesmo, eu quero mostrar seriedade, quero... Não, concordo. Isso diz muito também sobre a pessoa, né? Sim. Mas não necessariamente que aquilo é autêntico. Não necessariamente. Isso é... Não, eu acho que a gente saber identificar, né, esses elementos é muito importante. Eu acho que a gente vai fortalecendo esses elementos ao longo da vida, se permitindo fortalecer ou passando por desafios que levam a gente a... É isso, assim, as roupas se expressam cada vez mais quem somos. Claro que tem pessoas que buscam isso de uma forma mais intensa, tem outras pessoas que não. Então, isso não é uma regra, né? Mas isso, para quem busca esse caminho de estar mais autêntico, estar mais conectado com a sua essência, eu acho que isso vai se potencializando ao longo da vida. E tem uma coisa, quando a gente fala, como a gente falou desses itens que não necessariamente têm a ver com a nossa essência, mas que muitas vezes usamos como artifício para
convencer de não necessariamente algo que a gente é profundamente, a gente entra no peso e na carga que é, no gasto de energia que é sentir a necessidade de parecer algo que não somos. Nossa, porque 100%. Isso é um gasto de energia profundo que a gente pode potencializar, pode colocar em outras coisas, em projetos, em caminhos, né, que façam sentido pra gente. E que a gente, falando dessa maneira, a gente pode pensar nos itens, na maneira como a gente se apresenta no físico, só que isso acaba sendo ainda mais pesado quando a gente sente a necessidade de fazer isso na parte comportamental. Isso é um gasto de energia intenso, desgastante, que às vezes quando a gente acaba passando um dia inteiro fingindo ser quem a gente não é, no final do dia não tem como não estar exausto. Não tem como. Não tem como não estar exausto. Inclusive, isso é uma coisa que acontece até mesmo com crianças, quando às vezes tem algum tipo de diferença, algum tipo de destaque, isso, quando tem algum tipo de destaque com relação aos seus pares. A gente falando sobre superdotação, por exemplo, eu não sou autoridade nesse assunto, mas a gente consome informações relacionadas a isso. E na superdotação existe um comportamento chamado de masking, que as crianças, imagina a criança no processo de formação dela, né, sentir a necessidade de mascarar suas potencialidades para se encaixar em meio aos seus pares. Assim, isso é muito... Acaba sendo até um pouco violento, né? Violento. Com a gente mesmo. Isso. Porque essa palavra é um pouco forte. Tô até pensando em uma outra aqui, mas eu acho que... Porque é um lugar da gente acabar se recortando mesmo, assim. Ou se abafando para que não gere algum tipo de incômodo nesse caso especificamente. Isso. Né? Poderia gerar outros tipos de incômodo. Ou então quando a gente acaba abafando alguém por algum incômodo nosso. Então, acaba sendo um lugar, assim, desrespeitoso, mas a palavra que me vem mesmo, assim, é um lugar um pouco violento com a autenticidade da gente mesmo. E isso pode vir culturalmente de um lugar de medo, de silenciamento, de vários lugares, mas o fato é que entra realmente nesse lugar de violência com o ser, com a alma daquela pessoa, com a essência daquela pessoa, com a nossa própria essência, né? Então, eu acho que é um exercício muito intenso. Eu acho que é um exercício que, ao longo da vida, a gente vai aprendendo a estar mais fortalecido para que a gente não avance na autenticidade, na realidade de alguém, mas para que a gente não deixe que que o espaço do outro também avance em relação a gente, né? Que a gente possa conviver num lugar respeitoso, vamos dizer assim. É um idealismo, claro, né? Mas que a gente não consegue... A gente não vai ser 100% autêntico ou 100% respeitado o tempo inteiro, então é um lugar de oscilação, mas sempre bom ter pessoas ao nosso redor que estimule esse lugar, que potencialize esse lugar, ou então que em alguns momentos possa acolher a gente e confortar nesse lugar, e a gente fazer isso com a gente mesmo, porque muito, né? Porque a gente sempre vai estar se mesclando com pessoas, né? No trabalho, na vida, em viagens, em festas,
de várias formas. Então, encontrar esse lugar comum é um processo. E para criança, informação, nossa. Pois é. E a leveza de viver o que se é muito bom. Acaba sendo não só mais leve para a própria pessoa, como a potencialidade dessa individualidade também pode trazer benefício pro todo, porque imagina todo mundo pensar igualzinho, todo mundo agir igualzinho, não, todo mundo... Não tem como um padrão ser benéfico, não, porque nossa sociedade... Se a gente parar pra pensar, não existe nem crescimento, eu acho, né? Porque, assim, claro que, né, tem momentos que são muito difíceis, mas eu vejo, assim, os meus crescimentos vieram muito no momento que alguém discordou, que alguém se sentiu mal com uma palavra minha, que alguém... Ou então que eu não gostei do que a pessoa falou, e aí houve um confronto, uma discussão, ou um boom, vamos dizer assim. Porque se todo mundo pensa exatamente igual, todo mundo vê absolutamente tudo da mesma perspectiva, qual que é a troca que existe? Né? Então, o que é para ser um lugar de potência e troca e crescimento acaba muitas vezes sendo um lugar de competitividade, né? Sim, o diferente é uma afronta. E não um lugar assim, cara, o diferente é algo para somar. Claro que a gente está falando isso num lugar quase filosófico, né? A gente sabe que no dia a dia isso se torna extremamente complexo, porque além dos processos coletivos e das relações, existe o nosso processo individual, nossos incômodos, bloqueios, enfim, coisas que fazem a gente, nossas ambições na vida, mas acho que também é importante a gente fortalecer esse valor da autenticidade para que no dia a dia a gente possa ter um entendimento melhor e possa praticar a nossa própria autenticidade. E estando mais autêntico com a gente, eu vejo que a gente consegue criar relações ou nutrir relações que façam mais sentido com essa autenticidade. A gente acho que começa a dar mais atenção para lugares e pessoas que sejam mais receptivos ao nosso eu de uma forma íntegra, né? Porque isso faz bem. Como você falou, eu achei perfeito. Assim, quando a gente está num lugar que a gente pode ser autêntico, que a gente pode falar tanto besteiras como ser super maduro, né? Como eu brinco com as minhas amigas, a gente pode ter de 7 a 70 anos. Quando a gente está num ambiente que a gente pode realmente expressar, né, esse lugar autêntico, é leve, é uma força motriz. Né? E as relações criadas nessa condição acabam sendo relações mais duradouras, mais profundas, mais estruturadas, porque a gente não precisa ter aquele gasto de energia em representar o tempo todo, em estar preocupado em ser aceito o tempo todo. A gente acaba gastando menos energia nisso, né? Então a tendência é que dê mais certo. E, obviamente, quando há impasse sendo autêntico, é porque não daria certo de qualquer forma a relação. E eu não tô falando de relação amorosa romântica, não. Eu tô falando relação de amizade, relação no trabalho, relação interpessoal, de modo geral, né? Quando a gente encena muito, não tem como aquilo ser duradouro, né? Não tem como ser. Não é sustentável, né? Gostei disso. A autenticidade é algo até sustentável. Gostei bastante disso. Filosofando, pô. Bom,
a gente falou sobre bastante coisa relacionada à autenticidade. A gente falou sobre o peso que é tentar não ser quem a gente é, sobre os benefícios, né, a parte boa de ser autêntico, a busca também por ser autêntico, né, porque é um processo, né, a gente não consegue ou conquista ou acessa isso de uma hora para outra. Isso é um processo, a gente vai cada vez percebendo um pouquinho mais sobre a gente, descobrindo, aceitando, inclusive, porque é um processo de aceitação também. Então, nossa intenção aqui não é esgotar esse assunto, é trazer reflexão mesmo para esse assunto, dar um start de reflexão para esse assunto, ou então, para quem já teve esse start, revitalizar esse assunto dentro de você. Então, vou convidá-lo ou convidá-la a compartilhar com a gente também. Compartilha com a gente o que você acha, o que você vive da sua autenticidade, ou o que você esconde de você para o mundo, que você acha que o mundo não vai aceitar tanto, e que talvez você ainda esteja nesse processo de esconder. E a gente sabe também que a autenticidade vem de um lugar, são muitas camadas, né, que a gente vai, muitas roupas que a gente vai tirando do baú e vai se entendendo e vai se identificando ou não, vai restaurando aquela roupa ou vai passando para uma próxima pessoa, ou enfim, se desfazendo, que existem muitas perspectivas e muitas realidades, e cada pessoa traz um desafio pessoal, traz um desafio social. Então é um assunto que realmente, se a gente parar para conversar, ficaremos horas e horas, dias, muito tempo, muitas formas de a gente trabalhar esse assunto. E uma coisa que eu li numa revista que eu amo, que é Vida Simples, um texto da Rafaela de Campos Melo, numa edição que fala sobre acreditar em si mesmo. Eu achei muito interessante que eles estavam falando sobre autoconfiança, né? Mas traz muito também sobre, acho que acrescenta muito no assunto da autenticidade, a ideia de que ninguém vai ser autêntico 100% o tempo inteiro de uma forma completa, né? Pensar em ser autêntico o tempo inteiro de uma forma completa é algo muito ideal. Vai ter sempre uma parte nossa que a gente vai achar que a gente poderia ter falado mais, que a gente poderia ter rompido algo em certas situações ou no trabalho com certas pessoas, mas a gente está sempre com uma dose de autenticidade, ou então cercado por pessoas que estimulem a gente, já é o suficiente para que a gente se sinta inteiro e autêntico dentro das nossas próprias vidas. E que eles trazem nessa revista também, né, que é o subtítulo dessa matéria, uma frase que eu acho muito potente e deixo assim como uma mensagem porque me tocou muito e compartilhar com vocês. Cada um de nós pode confiar na capacidade de pavimentar bons caminhos, como também de reerguer a fé em nossos potenciais sempre que for preciso. Muito bom! Fechamos aqui com o nosso episódio sobre autenticidade. Continua lá nas redes sociais com a gente, curte aqui o episódio. Compartilhe com amigos. E bora pra próxima. Partiu.